bem, amados? Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em João, no capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 19 até o 23. João, capítulo 20, o Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 até o 23. Eu pedi para o pastor colocar aqui, não é por causa de vocês, não, é porque eu estou ruim de visão mesmo. Então, para não tropeçar aqui, a gente vai ter o texto aqui, né, para nós podermos ler, a gente vai acompanhar. Eu gostaria que, se você não tivesse nenhum problema de saúde que te impossibilite de ficar de pé, a gente pudesse se levantar para ler esse texto da palavra de Deus em João, capítulo 20, dos versículos 19 a 23, que nos diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Amém. Amém? Pode sentar. Irmãos, nós hoje estamos lembrando, né, e celebrando a reforma do século XVI. Eu quero fazer uma pergunta simples e objetiva, porque falar em celebrações, festas, isso não é novidade para ninguém. Nenhum de nós fica surpreso, né? Nós celebramos, como seres humanos, uma série de eventos, de atividades, tanto particulares como eventos nacionais, enfim, isso não é novo. Mas nós temos que sempre fazer uma pergunta honesta. Por que ou para quê, por que nós devemos celebrar, depois de 503 anos, a reforma do século XVI? Porque às vezes a gente pode fazê-lo por fazê-lo. Mas a pergunta é, por que depois de 503 anos eu ainda tenho que lembrar a respeito de algo que aconteceu lá atrás? Qual o objetivo disso para a minha vida? O que isso tem a ver? Eu peguei duas perguntas que eu mesmo elaborei aqui. Claro que você pode ter inúmeros motivos ou perguntas que você possa fazer. Olha, respostas para essa pergunta. Olha, eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo. É claro que não ia ser eu que ia chegar aqui e rechear de perguntas, de respostas. Mas eu quero pegar assim, dois pontos que eu coloquei aqui e que talvez seja o que acontece com muitas outras coisas que nós fazemos, principalmente no meio religioso. Isso acontece com o Natal, isso acontece com a Páscoa, e que muitas vezes faz as pessoas acharem, olha, eu acho que isso aí não tem mais nada a ver com a realidade. Por exemplo, nós celebramos a Reforma Protestante para lembrar dos feitos dos reformadores. É aquilo que as pessoas fazem, o culto à personalidade de um sujeito, de um indivíduo, de uma pessoa, onde nós celebramos pela pessoa em si. Olha, porque o Lutero foi um cara inteligente, o Calvino fora de série. Alguns vão até um pouco mais longe, né? Idolatram e tal. É por isso que você celebra a reforma do século XVI, porque, afinal de contas, você é um verdadeiro admirador, assim, um fã dos reformadores. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós não podemos tirar estes homens, nem as mulheres, que são muitas também, e, infelizmente, a história geralmente dá uma puxada, né, na história, fala mais dos homens, não fala das mulheres, mas muitas mulheres foram instrumentos de Deus naquele período também. Nós não podemos tirá-los da história. Por quê? Porque Deus não age no nada. Deus não age no nada. Deus age na história. E quando a gente fala que Deus age na história, a gente acha, ele age como? Ele age de forma concreta. Ele age no tempo, ele age no espaço e age nas pessoas. Então, nós não podemos tirar Abraão de cena, nós não podemos tirar Moisés de cena, nós não podemos tirar os apóstolos de cena. Por quê? Porque Deus age na vida das pessoas e através delas.
isso é um projeto de Deus. E se eu tentar tirar isso, dizer assim, não, olha, vamos esquecer dos reformadores, eu estou sendo traidor do próprio Deus. Porque o próprio Deus usa pessoas. Ele não tem esse constrangimento, mesmo sendo pecadoras. Mas nós sabemos que os reformadores e também nós fomos alvos da graça de Deus. Então, por que Deus levantou Lutero? Sabe que não tinha ninguém melhor do que Lutero na época dele? Claro que tinha. Sabe que não tinha ninguém melhor do que Calvino? Tinha. Mas por que então que Deus os levantou? Pela sua imensa graça. Nós falamos aqui agora. Graça. Deus decidiu, Deus amou, Deus disse eu quero, eu desejo, e assim ele fez. Então, nós não devemos simplesmente celebrar por um mero formalismo. Não é esse o objetivo principal. Ainda que a gente não possa tirar nenhum deles do lugar. Porque tirá-los do lugar é tentar dizer para Deus, você errou. Eu sei que se a gente for olhar a história dos reformadores, muitos vão dizer, mas eles não eram tão bons assim. Mas eu sei que eu também não sou tão bom assim. E a diferença entre a história deles e a minha é que a deles, eles estão na vitrine, ficaram na vitrine, estão aí para serem estudados, avaliados, criticados. E a princípio eu não, né? Eu estou aqui no meu lugarzinho, quietinho, na minha vidinha tranquila, mas se alguém for dar uma olhada na minha história, vai dizer, mas isso aí não tem condições nenhuma de estar nesse púlpito. Eu acho que ele tem isso, eu acho que ele fez aquilo, e ele fez este, e ele fez outro. Às vezes a gente olha e pensa, poxa, mas eles eram tão falhos. Mas desde quando que as pessoas, com exceção de Jesus, eram perfeitas diante de Deus? Nenhum deles era, né? Lembram de Abraão, da história de Moisés, cometeram erros graves, mas mesmo assim Deus os escolheu. Então, nós não devemos nos preocupar ou achar que nós devemos celebrar a reforma simplesmente por um mero formalismo ou para exaltar pessoas. Ainda que essas pessoas tenham sido evidenciadas, como o pastor mesmo falou lá em Hebreus, fala, por exemplo, de alguns homens, como Jefeté, fala de Sansão, e quando a gente lê o texto na Bíblia da vida desses homens, poxa vida, mas Deus podia ter colocado, não falado o nome deles. Eles cometeram erros, mas a Bíblia diz que Deus não tem vergonha de ser Deus deles. Por isso, nós não podemos idolatrar, mas não podemos destituir. Então, para os nossos dias de hoje, o objetivo principal não deve ser tentar transformar ninguém em herói ou transformar em bandido. Agora tem um outro motivo, que é um motivo assim que não é uma coisa muito comum, eu estava lembrando em casa, que é o seguinte, às vezes a gente celebra determinadas atividades ou festas religiosas ou momentos como um contraponto a alguma coisa que está acontecendo na sociedade que não é cristã. Por exemplo, nós estamos, essa semana, e eu não sei se o Halloween é dia 2, ou já foi, ou ainda vai ser, porque eu não sou muito ligado no Halloween, nunca fui muito ligado no Halloween, já briguei até por isso. Na escola, quando meus filhos estavam lá, uma vez levei uma puxada de orelha da diretora lá, porque fui lá reclamar. Mas, geralmente, a gente sabe que esse período é um período que se celebra o Halloween, né? O pastor falou do Dia de Todos os Santos. As pessoas celebram o Halloween. Halloween é o dia das bruxas, aquela história toda. E alguns vão dizer, então vamos celebrar a reforma, que pelo menos é um contraponto. O pessoal que está em casa, na internet, olha, é o seguinte, pessoal, nós estamos celebrando a reforma para dar um não, dizer um basta ao Halloween. Só que também não é esse o motivo principal da nossa celebração desse momento tão glorioso. Sabe por quê? Porque, inclusive, os Estados Unidos, que talvez é o maior país protestante do mundo, lá o Halloween deita e rola. Em muitos outros lugares do mundo, países onde o evangelho está aí a rolo, ninguém está nem aí e participam dessa festa. Então seria uma hipocrisia eu dizer assim, estamos fazendo um contraponto. Às vezes esse cara está maluco. Todo mundo celebra. É uma festa hoje que virou quase que uma festa global, né? Uma coisa que eu não consigo entender, eu gostaria de entender. Por que as pessoas gostam tanto de Halloween? Eu não consigo ver nada de bom naquilo. Mas está espalhando pelo mundo. Então a pergunta continua, mas afinal de contas, por que nós celebramos então esse dia? Por que nós estamos lembrando da reforma, de tudo que aconteceu? Eu vou deixar uma única resposta para você, e você pode ter outras. Nós celebramos esse dia, irmãos, para celebrarmos a vitória de Cristo. Esse dia reflete a vitória de Cristo no tempo, na história, na eternidade. Cristo é vitorioso. Analisa bem uma coisa. Quando nós lemos o texto de
aqui de João, nós vimos que os discípulos estavam lá no primeiro século, dentro de casa, presos, com medo dos judeus. Para eles, Jesus estava morto. E aí eu quero fazer uma comparação com o século XVI. Jesus estava morto. E as pessoas, ali no texto de João, diz que eles estavam com medo do pessoal da casa de Israel. Estavam com medo. Porque eles achavam que eles seriam os próximos. E se eu estivesse lá e você estivesse, nós também acharíamos isso. Isso era natural. Afinal de contas, Jesus foi crucificado. A crucificação era um tipo de morte que só era dada a pessoas que cometiam crimes extremamente graves. Ora, se ele foi crucificado, seria natural que os seus seguidores, pelo menos, pegassem pelo menos uma cadeia ou sofressem outras coisas. A Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. Eles não estavam ali, a princípio, não parecia que eles não estavam com medo de Pilatos ou Herodes. Porque, como houve uma união entre esses grupos, o medo deles é que os israelitas pegassem, os apóstolos levassem para um canto lá e apedrejassem até a morte por blasfêmia. Eles estavam com medo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus apareceu, eles estavam dentro de casa, presos, com medo. O Senhor Jesus veio e disse: a paz esteja com vocês. E eles se alegraram. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Aí nós olhamos para esse episódio e nós vamos um pouquinho para frente, lá em Atos, no capítulo 3, 4, dos versículos 23 em diante, onde nós vemos os apóstolos fazendo uma oração, numa situação onde eles também estavam vivendo mais um momento de medo. E olha só o que eles dizem nessa oração. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido? De fato, Herodes, Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não sei se vocês perceberam algumas coisas interessantes nesse texto. Os inimigos dos apóstolos ou da igreja continuavam no mesmo lugar. Anás e Caifás ainda estavam vivos nesse período. Herodes, a família de Herodes continuava governando. Pôncio Pilatos provavelmente ainda era o governador da Judéia. Porém, o Senhor Jesus capacitou os discípulos e eles seguiram em frente. O que é que eu estou querendo afirmar com isso, irmãos? É que todo e qualquer ato de Deus na história, como foi no século XVI, ele coloca em evidência que o Senhor Jesus, de fato, está vivo e reina e governa para todo sempre. Nenhum poder secular, nenhum poder religioso, nenhuma forma de poder, seja ela pequena ou grande, tem condição de impedir o crescimento ou desenvolvimento da obra de Deus. Vejam só, Cristo absolutamente vitorioso. Os discípulos oraram, ficaram cheios do Espírito e pum. Aí no século XVI, para que não ficasse, como infelizmente a gente vê hoje, ficou bem claro que os reformadores não eram apóstolos. O Senhor não fez a mesma coisa rigorosamente que fez com os apóstolos, mas despertou Lutero, Zwinglio, Calvino e outros homens no meio de um ambiente de trevas.
Ou vocês acham que na época deles era moleza? Era fácil. Existia um império na época deles. Era o império da Igreja Católica Apostólica Romana, que governava sobre tudo e sobre todos, como o Império Romano governava na época dos apóstolos. E não pensa que era menos difícil. Não havia mais crucificações, mas haviam pessoas que eram queimadas nas ruas, vivas, pessoas que eram torturadas, que eram perseguidas. Para vocês terem uma ideia, em determinado momento, a Igreja Católica tinha tal poder dentro da Europa que se alguém entrasse no continente europeu, automaticamente ele se tornava católico ou cristão católico. Não tinha opção. Você não tinha a liberdade de dizer eu quero ser desta ou daquela outra. Você estava praticamente obrigado a seguir os ditames da igreja. E a igreja dominava sobre a educação, sobre os exércitos, sobre a cultura, sobre tudo e sobre todos. Eu sei que hoje, talvez os irmãos aqui são pessoas que têm estudo, que já estudaram, sabem que existem muitas pessoas que estão questionando, chamar aquela época de época das trevas. Muitos historiadores dizem, não era bem assim. Havia desenvolvimento da cultura, houve desenvolvimento em muitas áreas, não podemos dizer isso. Eu até não vou questionar eles, porque eu não sou historiador e não sou eu que vou aqui fazer esse questionamento. Mas eu entendo que, do ponto de vista espiritual, vivia-se a era das trevas. Nós tínhamos um Papa que era considerado um Deus. Ele era o Cristo na visão das pessoas. A igreja era impossibilitada de fazer tudo. As pessoas não podiam ler a palavra, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não tinham acesso a nada. Elas viviam nas trevas. Tudo estava encarcerado. Por incrível que pareça, a igreja prendeu Jesus dentro dela mesma. Jesus estava preso dentro dos mosteiros e das instituições religiosas da época. E isso era um preço muito alto para quem dizia não a esse sistema. E será que não havia medo? Será que o Lutero era tão corajoso assim? A história dele mostra que quando ele estava próximo de se tornar padre, ele andava numa estrada e veio um relâmpago e ele gritou por Santana. Ele tinha medo. Ele tinha medo, ele lutava contra o pecado. Ele era um homem que tinha receios. Eu acredito que ele não era o super-homem. Né? Ele não era o super-homem, ele não era o Capitão América, ele não era o Thor. Nenhuma dessas figuras que a gente vê hoje em dia aí, com personagens, personificação humana, que com certeza tinha um martelo gigantesco lá e BUM! Não, ele era um homem igual a nós. Calvino teve medo. Quando chegou em Genebra, Farel teve que colocar ele contra a parede. Ele não queria participar da reforma. Ele tinha medo. Ele se converteu, mas disse, eu não vou. Eu tinha medo. E eu também teria medo, porque naquela época não era fácil você passar por aí e virar churrasquinho. Né? E era pública esses tipos de práticas. Isso não acontecia escondido. Porém, eles venceram o medo. Mas por que eles venceram o medo? Porque eles eram bons? Porque o mesmo Espírito Santo que soprou aqui, que encheu os apóstolos, porque o Espírito Santo já foi derramado de uma vez por todas. Não houve um segundo derramamento do Espírito no século XVI. O que houve foi um despertamento. O mesmo Espírito Santo que encheu os apóstolos, lá em Pentecostes, que os capacitou a pregar o Evangelho, que deu a eles capacidade para enfrentar o Império Romano, foi o mesmo que encheu esses homens e os capacitou a continuar pregando este Evangelho. Por isso, irmãos, quando nós falamos em reforma, nós não estamos falando em nada além daquilo que Deus, através de Jesus Cristo, tem feito em toda a sua história. Na nossa história. Nada novo. Nós não estamos inventando nada. Eu lamento que muitas igrejas não lembram desse dia e ficam demonizando, tornando isso uma visão. Isso é antiquado. Gente, isso não é antiquado. Isso é novo. Porque o que Deus está fazendo, e eu tenho certeza, Deus continua fazendo isso hoje. Deus continua operando. Por um motivo muito simples, Deus não quer que a sua igreja venha se tornar o que ela se tornou no século XVI, no século XV, no século XII. Era horrível. Se você olhar a história da igreja, é uma história lamentável o que aconteceu. E essa corrupção, infelizmente, muitas vezes acontece nos nossos dias. Por isso muita gente diz, é preciso fazer uma reforma. Eu acredito que do mesmo jeito que eles fizeram, não. Mas é preciso que nós vamos colocar em evidência aquilo que Deus fez, porque Ele fez de uma forma única. E é interessante que o que foi deixado para nós também não é nada além, nada novo. É reafirmar aquilo que Deus sempre quis, aquilo que Ele sempre desejou, que é que o seu povo o sirva de todo o coração.
Por isso, irmão, celebrar a reforma do século XVI não é simplesmente fazer uma festinha ou lembrar de mortos, mas é lembrar de que tanto aqueles que passaram como nós que estamos aqui estamos vivos. Porque Cristo, na sua vitória, Cristo podia ser indiferente. O Senhor Jesus podia dizer, olha, eu fiz tudo o que foi possível, eu fiz toda a obra, vocês me rejeitaram, o Senhor podia virar as costas para nós, dizer, já salvei bastante gente, deixa esse povo se virar e ir até a eternidade. Ele pode fazer isso. Mas a Bíblia mostra a misericórdia de Deus. Em determinado momento, o Senhor decidiu levantar homens. E é engraçado que o Lutero não era como o pessoal dos movimentos islâmicos radicais, né? Ele não colocou uma bomba no corpo. Ele não saiu, por exemplo, pessoal, vamos colocar uma bomba no corpo, vamos entrar lá na igreja católica, vamos explodir tudo. O que é que ele fez? Ficcionou teses, reafirmou a palavra, escreveu bíblias na língua das pessoas. Calvino escreveu inúmeros comentários, enviou missionários. O que eles fizeram? O que eles fizeram era frágil, é tão frágil que às vezes as pessoas dizem, não, esse negócio de reforma é tudo bobagem, isso era uma fragilidade. Mas aquilo que parecia frágil, que parecia assim, do ponto de vista humano, eu tenho certeza que o Papa, na época, disse, isso aí não vai dar nada. Porque eles eram poucas pessoas mesmo. Eles mudaram o mundo. Revolucionaram o Ocidente. A cultura ocidental mudou. A ciência, a educação, tudo. É uma reforma religiosa, mas afetou toda uma sociedade e formou novas sociedades. Até mesmo a questão de higiene, de limpeza, do dia a dia. Crentes, cristãos, homens e mulheres se tornaram referência. Você acha que a questão sanitária foi quem? Foi um pagão? Não, foram cristãos que começaram, né, como o pessoal do Exército da Salvação, né? Água, sabão e salvação, lá na Inglaterra, limpando as pessoas, cuidando das crianças, fazendo as pessoas ter um mínimo de higiene, porque nem isso havia. O mundo era um mundo extremamente cruel. Às vezes a gente quer romantizar o passado, dizer que era maravilhoso. Gente, o mundo sem Deus é um mundo extremamente terrível. Mas os cristãos, através da história, foram um instrumento de Deus. E esta reforma trouxe mudanças. E uma das mudanças que eu acho sim, que é a coisa mais incrível do mundo, irmãos, que é o maior milagre, é o milagre de nós termos a palavra de Deus nas nossas mãos. Pensa como era fácil alguém ir lá pegar todos os manuscritos, colocar dentro de um incinerador e, queima tudo essa loucura aí e acabou. Ninguém ia saber de mais nada. Mas por que chegou até nós? Porque o nosso Cristo, porque o seu Cristo é vitorioso. Por isso nós temos que celebrar. Por isso nós temos que lembrar. Por isso nós temos que dizer para as pessoas, de fato aconteceu. De fato ocorreu. Nós somos herdeiros, no bom sentido da palavra, desta reforma, desta ação de Deus. E devemos não somente celebrar, mas devemos também nos colocar à disposição do Senhor para que isso continue acontecendo, para que esta obra de Deus ela não fique presa na história 500 anos atrás. Porque não pensa que porque houve a reforma, ficou tudo bom. É só a gente olhar a realidade. Eu tenho esses últimos dias olhado na internet, eu não gosto muito de olhar na internet, porque me dá mais tristeza do que alegria. Mas eu tenho visto algumas pessoas que têm feito questionamentos sobre coisas que acontecem na igreja, coisas que não são naturalmente novas, né? Estão aí a vida toda. Mas é interessante como a gente vê que a profusão de falsos profetas, a profusão de homens e mulheres que falam em nome de Deus e confundem as pessoas. Mexem na vida particular, isso me dói muito, alguém mexer na tua vida pessoal, particular, íntima, sem ter o devido entendimento da palavra. Mexe na vida, no relacionamento de marido com mulher, de filho com pai, e diz, Deus me falou tal coisa, Jesus me disse isso, Jesus me disse aquilo, e Jesus me falou isso. As divisões na igreja é um escândalo para o evangelho. As igrejas se dividem, as pessoas dividem a igreja como se a igreja fosse sua, o seu ranchinho, o seu lugarzinho lá no final do... Isso não pode, irmãos. Mas por que essas coisas estão acontecendo hoje? Porque muitas vezes as pessoas fazem de conta que não aconteceu nada. Não olham para aquilo que o Senhor Jesus fez. Quando o Senhor Jesus disse não ao Papa, acho que era o Leão IX naquela época, no século XVI, disse não para ele. Você está errado. Esta não é a minha igreja. A igreja de Jesus estava presa, intimidada dentro do próprio sistema. Mas o Senhor tirou o seu povo, como ele tirou os apóstolos daquela casa,
soprou sobre eles e disse, agora vocês vão, assim como o Pai me enviou, e Deus não fez nada de diferente. Se nós olharmos as ações dos reformadores, é a mesma que ele deu para os apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A obra continuou, é por isso que nós estamos aqui hoje. O sopro do Espírito, a ação do Senhor Jesus foi essa. Continuem essa obra. Ah, mas o fulano, deixa que com ele eu cuido. E a obra continuou. Por isso nós temos que celebrar esse dia. Por isso nós temos que lembrar. Por isso nós temos que colocar na cabeça dos nossos filhos. Nós temos que falar para as crianças, olha, lá naquela época, Deus fez isso. E Ele continua fazendo. Você está aqui porque o Senhor Jesus levantou homens, levantou mulheres em momentos difíceis. Às vezes a gente tenta amenizar, porque eu sei que criança, e eu quando era criança, e às vezes mesmo de adulto, a gente tem medo de certas histórias. Tem histórias que são tenebrosas. Mas às vezes você não precisa contar história de terror para criança, porque criança tem medo. Mas conte aquilo que é possível. Diga, olha, em algum momento nós estávamos presos dentro de uma situação ruim, mas Jesus nos libertou. Ah, como que ele fez isso? Olha, lá no século XVI aconteceu isso, dentro daquilo que uma criança pode saber, para que ela entenda que o que aconteceu não foi, o Calvino era um cara inteligente, o Lutero era o Capitão Marvel. Não, ele era um homem ele era uma pessoa exatamente igual a você. Mas em algum momento, Deus usou a vida dele. E isso que mais me alegra quando falo na reforma. Quando eu olho para aquele momento, eu fico pensando, gente, não tinha energia elétrica, não tinha internet, não tinha nem cadeira para sentar. Você sabia que na Europa, naquela época, era difícil ter uma cadeira? Não era qualquer um que tinha cadeira para sentar. Só os ricos tinham cadeiras. Os pobres ficavam de pé para fazer alguma coisa. Não tinha cadeira, como tem hoje. Tantas cadeiras como nós temos hoje, né? Pois, hoje nós estamos numa situação melhor do que quem via na Europa no século XVI. Nós temos cadeira para sentar. Naquela época não tinha. Então, uma vez eu estava vendo um cidadão falando que muitas vezes os reformadores escreveram, os escritos que eles faziam, eles tinham que fazer um púlpito, como tem aqui, para poder escrever de pé. Tinha cadeiras, como tem hoje. Isso era um luxo. Era um luxo ter cadeira. Camas, como nós temos hoje, também era um luxo. As pessoas tinham camas, mas as camas eram muito rudimentares. As pessoas tinham uma série de necessidades. Não tinha energia elétrica, gente. A Europa era muito gelada. Eu fico imaginando hoje, né? Se nós fôssemos lá, como é que a gente aguentava um inverno de 20, 30 abaixo de zero numa casa só com uma lenhazinha, um foguinho a noite toda? Né? Devia ser muito difícil viver naquele mundo. Mas, mesmo assim, Deus, o Senhor Jesus, levantou esses homens e deu a eles capacidade para que o evangelho fosse levado adiante, para que a palavra fosse, para que as coisas acontecessem. Porque ele estava pensando só neles? Não, ele estava pensando em nós. Todos nós estávamos no coração dele, na mente dele. Quando a Bíblia diz que Deus marca, né, o nosso nome, né, nas mãos, registra, ele estava lembrando de nós. A obra de Cristo é uma obra que veio desde a eternidade. O Senhor Jesus não se deixou vencer. E hoje, ele não se deixa vencer. Muitas coisas ruins estão acontecendo hoje pelo mundo. Muitas coisas ruins. Mas o Senhor Jesus continua o mesmo. E se ele tivesse que levantar de novo mais reformadores, se houvesse necessidade, ele levantaria. Porque o Senhor é poderoso. Por isso nós temos que lembrar desse dia. Nós temos que lembrar com alegria. Não com tristeza. Né? Não com aquela coisa do, meu Deus, de novo a reforma. Mas ninguém fala de outra coisa. Pô, não tem nada mais novo para falar? Tem. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Rei. Ele é vitorioso. Ele tem sido vitorioso desde sempre. Passou lá e continua sendo vitorioso através da sua vida e da minha vida. A vitória de Cristo nós podemos ver pelas nossas vidas também. Nós somos sinais da vitória de Cristo, por isso nós temos que celebrar. É lamentável, é a mesma coisa eu olho quando eu vejo assim, as pessoas falar sobre o Natal, sobre Páscoa. Muita gente está desanimada, não quer mais. O secularismo acabou com o negócio. Às vezes eu também falo isso, poxa vida, antigamente quando era criança o Natal era tão legal, né? Não é verdade, irmãos. Nada mudou. Nós mudamos. Nós mudamos. O Senhor Jesus não muda. A obra de Cristo continua a mesma. Por isso a igreja precisa lembrar desse dia e sempre lembrar desse dia e sempre fazer a menção desse dia. Só que eu quero ir um pouquinho mais à frente e eu não precisaria nem falar mais porque o pastor até passou aqui
né, quando falou sobre a confissão de fé. A igreja reformada, irmãos, uma igreja reformada, cristãos reformados, eles precisam também colocar em prática aquilo que custou tanto, né, para chegar até nós. É claro que escritos existiram aos montes, né? E não sou eu que vou aqui dar a receita de livros. Existiram muitos escritos dos reformadores sobre questões da igreja, porque a igreja é muito complexa. A igreja, ela é simples, mas é muito complexa. Você não precisa... Se você for numa livraria evangélica e pedir um livro sobre crescimento de igreja, pode preparar para formar uma biblioteca, porque tem uns milhares de livros sobre esse assunto. Isso sempre é assim, a questão é muito complexa. Mas quando o pastor passou aqui, e eu em casa, e eu não combinei com ele, eu coloquei esses pontos aqui da reforma, porque isso me chama a atenção, porque de tanta coisa que eles escreveram, isso é algo que ecoa como uma voz que passa pela eternidade. As institutas, talvez muita gente não teve acesso, muitos não têm, porque o objetivo era ensinar as pessoas no dia a dia da igreja, mas são escritos mais difíceis, mais complexos, que não chegaram até nós na sua integralidade. Chegaram em idiomas como em alemão, depois foi para o espanhol, já tem em português, mas ainda estão escrevendo, né? E reescrevendo. Agora, esses 5 solas, ou 5 somentes, me chamam a atenção. Porque para você ver como que o Senhor Jesus é. Ele podia muito bem simplesmente fazer todo aquele barulhão lá no século XVI e dizer, olha, chega. Mas deixou algumas coisas muito fáceis para nós entendermos. O que ele queria do seu povo? O que Deus requer de nós? Que nós sejamos o povo das Escrituras Sagradas. O povo que somente tem a Escritura Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, como sua regra de fé e prática, e foi o que ele fez desde o início. Uma igreja reformada, irmãos, tem que celebrar isso não só na teoria, mas na prática. Como? Viva a palavra de Deus. Ah, mas é muito difícil, como nós lemos aqui. Não é difícil, porque o Espírito Santo nos capacita a entender, sim. Não quer dizer que não tenha que estudar. Você tem que estudar. Agora, nós sabemos que, poxa, mas é tão complexo? Não é complexo, irmãos. Esta é a palavra de Deus. E é interessante que você pode notar que toda ação seja feita dentro da igreja ou fora, para tentar fazer as pessoas deixar de servir a Deus, 2 coisas fazem muito rapidamente. Primeiro, tento tirar Jesus de cena. Jesus deixa de ser o Senhor. E outra, tiram a Bíblia. Tudo mais vale. Vale o que eu penso, vale o que eu acho, eu fui no céu, eu fui no inferno, eu fui não sei aonde, eu viro crítico da igreja, eu falo mal de todo mundo. Aí isso vale. Mas a Bíblia? Não, a Bíblia é muito complexa, acho que você não deve ler. Né? Antigamente, o católico dizia que ler Bíblia ficava louco. Hoje eu estou vendo até evangélico falar isso hoje em dia. Se ler a Bíblia demais, acho que o cara fica meio pirado. Não fica. Uma igreja reformada, irmãos, uma igreja que celebra isso, que vive isso, é uma igreja que leva a palavra de Deus a sério. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitas vezes eu tenho visto algumas coisas estão acontecendo na igreja. Eu não vou aqui fazer apologia à escola bíblica dominical, porque eu sei que a escola bíblica dominical tem os seus defeitos também, tem as suas falhas. A gente sabe que existem limites para tudo. Mas eu fico assim triste quando eu vejo cristãos que não estudam a palavra de Deus. E hoje não é tão difícil assim fazê-lo. E quando eu falo em estudo, eu não estou falando de conversinha para ficar discutindo na internet se Jesus era loiro, ou era negro, ou era não sei o quê, tinha cabelo comprido ou cabelo curto. Estou falando de coisas concretas da palavra. Né? Falando da salvação, daquilo que a gente tem aprendido com o pastor aqui. Quem é o nosso rei? Tem muitas pessoas que estão na igreja, irmãos, que não conhecem Jesus pelos evangelhos, que falam sobre ele. Muitas vezes ficam surpresos de saber quem é Jesus. Como que o rei deles, o Senhor deles, se fez homem e o que fez, os seus atos, como ele agiu na história, como ele tomou as nossas vidas. Não sabem, muitas pessoas ficam surpresas, às vezes dizem, ué, mas quem é esse Jesus? Outra coisa, irmãos, uma igreja que vive pela graça. Nós somos hoje hoje eu noto que às vezes a gente meio que deu uma meia volta com relação à questão de obras dentro da igreja. A Bíblia é clara quando mostra que não há nenhuma obra que nós possamos fazer diante de Deus que deixe Deus surpreso. Que Deus diz assim, mas olha só, esses caras fizeram um negócio na igreja, eu estou impressionado. O pai olha para o filho e diz, não, realmente, pai, olha, estou de cara.
O Espírito Santo diz, não, eu também fiquei surpreso quando cheguei lá. Nada. Nada. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Todos nós pecamos. Diante de Deus, se o Senhor dissesse, bom, a partir de hoje, vai todo mundo para o inferno. Nós não podemos dizer nada. Porque ele pode dizer, olha, aqui, ó, tenho aqui o currículo de vocês aqui, ó. E nós íamos dizer, Senhor, é verdade, realmente. Ele nem ia jogar a gente lá, ele jogava sozinho, que não tinha como fazer nada. E a igreja precisa entender isso. Nós somos chamados pela graça de Deus. Ah, isso é para nos humilhar, isso é para a gente viver de joelho no chão, lambendo o chão. Não, é para nós reconhecermos que Deus é absoluto e é um Deus amoroso. Porque se ele não quisesse, ele podia nos manter na ignorância. Mas graciosamente, de graça, não te custou nada. Ele simplesmente estendeu a mão para você, estendeu a mão para mim. Isso é uma visão de uma igreja que realmente entendeu o que aconteceu lá no século XVI. A verdadeira igreja de Cristo. Uma outra coisa, uma igreja que vive pela fé. Não a fé, não aquela fé mística, né, do agora sim, é agora. Agora, vou me apropriar disso aqui, irmãos, eu vou levar para minha casa, o pastor já me deu, ungiu, e agora sim, irmãos, agora minha vida vai melhorar. Para com isso, querido. Nada disso. Nós precisamos entender que a nossa fé tem que estar voltada para o nosso Deus. Fé em Jesus Cristo. Não adianta eu criar misticismo. Ah, vou lá, o pastor Rafael, vou tirar o sapato dele e levar para minha casa porque os meus caminhos melhorem. Isso eu estou demonstrando fé. Tirar a meia do pastor? Não, tira a meia do pastor. Tira a meia, porque a meia coloca lá na tua casa, debaixo da tua cama. E no outro dia vai aparecer dinheiro assim, ó, de monte. Pô, vai pagar a conta de água, luz, tudo. Isso não é verdade, isso não é ter fé em Deus. Fé é uma fé voltada para o nosso Deus, para Jesus, para quem é Deus. É confiança nele, como Abraão confiou. Abraão é o pai da fé, por quê? Porque ele era um homem velhinho, né? E não tinha mais condições de ser pai. Ele sabia disso, ele não era bobo, né? Ele não era bobo. Ele podia ser muita coisa, mas ele já sabia que assunto encerrado. Aí o Senhor disse para ele, eu vou te dar um filho. Junto com a tua mulher. Ele olhou para Sara e disse, não pode ser. Sara, velhinha. Não, é ela mesma. Eu vou dar um filho para você. Vai se chamar Isaac. Sorriso, você vai ficar rindo. E eles riram mesmo. Tanto a mulher riu antes, como depois eles acharam muito engraçado. Certo? Olharam para o outro, olha, velha, nós ainda damos um caldinho, né? 90 e poucos anos de idade, né? Eles devem ter rido. E quando disse que era riso mesmo. O Senhor disse, vocês vão rir, vocês vão sorrir. Era o primeiro filho que ele teve com a primeira esposa dele. Né? Então, veja, a primeira mulher, a moça com quem ele casou. Então, veja, irmãos, isso, irmãos, é viver pela fé. Ele creu. A Bíblia diz que ele acreditou. Ah, mas ele falhou, irmão. Mas ele levantou-se e continuou seguindo em frente naquilo que Deus falou. Na realidade, Deus falou com ele, acho que aos 90, e só foi o Isaac nasceu acho que uns 10 anos depois. Quase ele já não tinha mais nem possibilidade de ser pai. Mas o Senhor disse, é isso aí, e você vai ser pai. E ele foi. Ele creu em Deus. Assim como o Senhor disse, olha lá para as estrelas, Abraão. Assim será a tua descendência. Ah, Abraão era místico. Não, Abraão creu em Deus. O Senhor mandou ele olhar para as estrelas porque ele é Senhor sobre tudo. Olha sobre as estrelas, veja só, eu criei tudo isso aqui, olha só a multidão de estrelas. Você olha, né, de longe, cada uma tem um brilho, cada um tem um jeito, assim será a tua descendência. Ele olhou e disse, eu acredito, Senhor, de fato, é verdade. Foi Deus que falou para ele. Essa é a igreja do Senhor. Nós somos uma igreja que temos que viver pela fé. Nós não vemos praticamente nada do que nós falamos. Às vezes tem coisas que a gente fala, olha, nós precisamos disso, precisamos daquilo. Nós não vemos possibilidade. Agora, nós temos que acreditar naquilo que o Senhor falou para nós. Naquilo que Ele disse. Vocês são o meu povo, vocês são a minha igreja, vocês estão aqui, e eu continuo com vocês. E vamos crer, vamos acreditar. Outra coisa, irmãos, somente Jesus. Eu quero enfatizar, somente Jesus e somente a Deus a glória. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do versículo 19 até o 22. A partir do versículo 19 até o versículo 22, para que nós entendêssemos, irmãos, a importância de Jesus Cristo para a sua igreja.
Lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 19 em diante, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O apóstolo Paulo está falando aqui aos gentios, e ele começa falando da nova humanidade em Cristo, lá no início, a partir do versículo 11. E ele diz o seguinte: vocês não são edificados sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa. Ele diz: olha, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E mais uma vez eu quero enfatizar o que aconteceu no século XVI. Vocês podem ver, nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio colocaram nenhum outro fundamento que não fosse, ou a igreja em nenhum outro lugar que não fosse em Cristo. Eles não fizeram isso. E nós não podemos fazer. Eles tinham uma rejeição a uma série de coisas que aconteciam na Igreja Católica, mas em nenhum momento disseram: olha, agora o chefe sou eu. O Papa já era. Eu sou o novo Papa. Eu sou a nova realidade. Quando eles começaram a entender a igreja, eles com certeza vieram a esse texto e muitos outros e entenderam que só existia uma forma da igreja continuar sendo e crescendo e se desenvolvendo: Cristo como pedra angular. Paulo diz que nós somos a família de Deus, que nós somos um povo novo, mas vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, na qual Cristo é a pedra angular. Somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós não podemos perder isso de vista, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os falsos cristos e os falsos profetas atuais, que eles não desapareceram, tá? E nem vai aparecer na semana que vem, quando o anticristo vir. A hora que o anticristo chegar aí, já rolou. O negócio já está fora de controle. Eles estão por aí e o objetivo deles não é enganar o mundo, tá? O mundo já está totalmente dominado. O objetivo deles é enganar a igreja. E todos os falsos cristos, todos, sejam eles dentro da igreja ou fora da igreja, eles têm um único objetivo: tentar tirar Jesus de cena. E eles se colocam no lugar e dizem assim: eu sou a resposta. Eu sou a resposta sou eu. Eles não dizem assim: não, Jesus não presta. Eles não dizem. Por enquanto não estão dizendo. Porque vai chegar um momento que vão dizer abertamente isso. Em qualquer movimento que você vai ver, isso vai acontecer. Mas eles são sutis. Eles fazem assim, igual aquele pessoal que a gente vê em programa de televisão, quando o cara está fazendo uma reportagem, fica aquele cara por trás assim, ó. Já viu essas figuras em programa de televisão? Reportagem de televisão, o repórter aqui falando um negócio, o cara está aqui atrás assim, ó. Começa a fazer aquela ceninha. Eles estão fazendo exatamente isso. Eles ainda eles não têm aquela coisa, nem todos, claro, tem alguns que são cara de pau mesmo. Mas muitos deles chegam e dizem assim: olha, mas para quem eles fazem isso? Para tentar enganar quem? O povo que não conhece a Cristo? As pessoas que não conhecem a Cristo seguem o que eles querem, para tentar enganar a igreja. Se a igreja abandonar Cristo, se nós deixarmos Jesus, nós deixamos de ser família de Deus, deixamos de ser morada do Espírito Santo, porque vamos virar as costas para Deus. É só por causa de Cristo que nós estamos inseridos na igreja. Deus, na sua decisão eterna, nos tirou do mundo e nos colocou, como diz o texto de Colossenses, no reino do Filho do seu amor. Ele nos colocou em Cristo. E é por isso que nós crescemos. A igreja não pode perder isso de vista. Se ela deixar Jesus de lado, por qualquer coisa, poder, desejos vários, muitas pessoas, não, eu acho que Jesus é muito chato, Jesus é muito enjoado, Jesus é muito, sei lá. Se nós tentarmos fazer qualquer coisa desse tipo, nós vamos perder a nossa capacidade de sermos o povo de Deus, a referência de Deus. Porque aqui diz que nós crescemos, a igreja cresce, como casa espiritual. Não é a igreja como templo, mas essas são as pessoas. As pessoas que não conhecem Jesus, eles só vão conhecer Jesus através da sua igreja. Não adianta, não é a Globo, não é a Record, não é a SBT, nenhum, por mais que Deus possa utilizar esses instrumentos, eles não são o instrumento principal de Deus para que Deus seja conhecido sobre a terra.
é a igreja. E é por isso também que lá no século XVI, o Papa descaradamente se chamava de vigário de Cristo, e depois mais, né? Sumo pontífice. Uma espécie de figura acima do... Ele era considerado a cabeça visível da igreja. E com isso, ele colocou muita gente nas trevas, porque as pessoas tinham ele como referência. As encíclicas dos papas, eles escreviam e eles diziam que tinham o mesmo poder, o mesmo padrão da palavra de Deus. Mas hoje não é mais assim, irmão. Hoje mudou, não é verdade? Infelizmente não é. Muitos continuam se levantando e tentando ocupar o lugar de Jesus. E a igreja tem que lutar contra isso. Seja quem for, aonde for, de que forma seja. Eu não estou aqui, não quero nem entrar em assuntos políticos e coisas do tipo, porque longe de mim. Mas, irmão, se você faz parte de qualquer coisa, que seja uma associação de moradores, onde as pessoas tentam colocar qualquer coisa que não seja Jesus como centro para a sua vida, que talvez eles não tenham interesse de crer em Cristo, diga não. Não, o meu Senhor é Jesus, eu sigo a Jesus e acabou. Ele é o centro. Porque se nós começarmos a tirar Jesus do centro, outra coisa vai tomar o lugar. E não é por nada que hoje a igreja está vivendo dias tão difíceis. O problema hoje não é nem a heresia, porque a heresia sempre teve. É a confusão. Às vezes eu fico olhando para algumas coisas e eu fico pensando, e agora? O que nós vamos fazer? A gente não sabe mais em quem acreditar. Mas a Bíblia diz que a gente deve saber em quem acreditar. Cristo. Ele é a pedra angular da igreja. E, consequentemente a isso, dar glórias somente ao nosso Deus. Né? Todas as obras, todos os atos. Esse problema, essa questão da glória a Deus aqui, irmãos, assim, parece uma coisa interessante, porque alguns dizem assim, não, mas peraí, mas a gente vê na televisão, né, o pessoal até no meio secular, né, dizendo que Jesus fez, dando bom testemunho. A questão não é essa, a questão não é o que eu falo. Porque a Bíblia diz que Deus não julga a aparência. Dar glória a Deus, irmãos, é realmente reconhecer que tudo, absolutamente tudo, é para a glória de Deus. Né? E principalmente quando você está bem. Quando você está mal, você reconhece que Deus é Senhor. Claro, né? Tá aqui. Mas quando está bem, nós esquecemos. Né? Ninguém diz assim, irmãos, eu estou muito rico. E tudo isso para a glória de Deus. Glória de Deus. Às vezes a pessoa enriquece e diz assim, não, eu estou rico porque eu trabalhei. Eu trabalhei. Mas tem gente que trabalha e não fica rico. Bom, eu faço academia, eu sou um cara saudável. Mas tem gente que faz academia e contrai uma doença, sei lá, tem câncer, tem doenças, como todo mundo tem. Ué, e aí? Por que eu sou do jeito que sou? Para a glória do nosso Deus. É para a glória de Deus que você é do jeito que você é. É para a glória de Deus que você trabalha, é para a glória de Deus que você deixa de trabalhar, é para a glória de Deus que você se aposenta, é para a glória de Deus que você está de pé, é para a glória de Deus que você fica doente e se cura, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus que nós trabalhamos a vida inteira na obra. Muitos dos nossos irmãos, como o pastor falou, serão reconhecidos pelo Senhor, mas infelizmente muitos trabalharam a vida inteira na obra de Deus. E na hora de sepultar o irmão, muitas vezes, né, ele não tem aquela devida honra que muitos deveriam ter. Mas mesmo assim, viveram para a glória de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. A igreja não pode pensar de maneira diferente. Eu fico impressionado como a gente tem visto hoje ministérios na igreja que são para mim, para si, para o homem, e não glorificam a Deus. E isso é muito ruim. Porque tem um problema, o ser humano, em geral, ele já é egocêntrico de natureza. Então, tudo aquilo que é ligado ao ego, ele se sente bem. Mas quando a gente fala em glória para Deus, o cara diz, poxa, mas eu vou fazer tudo aí para depois Deus receber a glória? Mas é para Deus receber a glória. E esses homens entenderam isso. Não porque eram perfeitos, mas porque o Senhor que os visitou mostrou que isso era a realidade. E isso é uma realidade hoje. Então, hoje, irmãos, como igreja reformada, nós precisamos não só repensar isso, mas praticar. Praticar, nós temos que praticar, temos que ser humildes, temos que ser simples. Às vezes eu fico observando, assim, que a gente tem aquele medo, né? Nós temos medo de falar, nós temos medo muitas vezes de demonstrar que temos tristeza, que temos fraquezas, temos medo de
sendo uma igreja pequena, fazer a obra de Deus. Não vamos fazer, irmão, porque, poxa vida, olha, se fosse aquela outra denominação, peraí, calma aí. Nós temos que entender que nós viemos aqui para a glória de Deus, não estamos aqui para nós mesmos. Estamos aqui para nós. É difícil, mas juntou tão poucas pessoas, irmãos, mas nós estamos aqui para a glória do nosso Deus. É a Deus que nós vamos dar a glória, não é para nós. O que Deus quer fazer, Ele fará. Como Ele fez com 12, com 11 homens. Eram 11. Mas tinha uns 70, tá, tudo bem. Não tinha nem 100 pessoas. Era muito pouca gente. E o mundo da época tinha milhões de pessoas já vivendo no mundo. Mas daquele grupo pequeno de pessoas, Deus fez algo glorioso. Então nós devemos viver para a glória do nosso Deus. Viva para a glória de Deus. Celebre, se alegre. Entende? Se alegre. Tenha assim no seu coração, na sua casa, na sua família. Lembre-se, se alguém perguntar, o que aconteceu lá naquela história? Não, olha, aconteceu isso. Olha, irmãos, hoje nós estamos aqui, por exemplo, às vezes eu vejo aqui a gente tomar ceia. Vou dizer que no passado, não muito longe, 500 anos atrás, você não podia nem chegar perto. Era proibido tomar a ceia. Era proibido. Então, uma vez eu estava vendo numa igreja na Europa, ainda tinha, uma igreja antiga, o local onde ficavam os elementos da ceia com um tipo de um cercadinho, como tinha para criança, que tinha aquele chiqueirinho para criança, um cercadinho para que só o sacerdote pegasse lá. Ninguém podia pegar, o cara tinha que olhar, ficar olhando os elementos, olhando, e não podia tocar. Quando o Senhor deu para os seus discípulos, disse, olha, comam vocês, e façam isso em memória de mim. Ele deu essa autoridade, olha, vocês comam. Partiu e deu para eles comerem. Pegou o cálice, todos beberam. Se façam isso em memória de mim. Ele disse, olha, vocês têm que fazer isso. Isso não era algo restrito a um sacerdote, a um apóstolo. Era para que todos participassem daquele momento e entendessem que era um só povo, um só corpo. Veja quantas coisas boas Deus tem nos dado, né? E que hoje, infelizmente, às vezes a gente acaba banalizando, porque está tão fácil, está tão maravilhoso, que deixa para lá. Então, nós precisamos, irmãos, como igreja, celebrar, sim, esse momento. Devemos celebrar a reforma do século XVI como sinal claro de que o nosso Cristo, vitorioso, glorioso, continua agindo. Não agiu lá no século XVI, ele continua agindo. Ele fez isso no tempo e no espaço, e continua fazendo. E talvez, por algum motivo, haja necessidade de fazer muitas coisas novas hoje. E quem são as pessoas que vão ficar no lugar dos reformadores? Eu e você. Nós continuamos a história. Nós vamos continuar fazendo. E precisamos urgentemente ter esse entendimento. Ou, né, como o Madorqueu falou para Esther, quando ela ficou meio titubeante de falar com o rei, disse, olha, se você não quiser, Deus enviará da sua parte outra pessoa. E isso não é o certo, né? Deus não quer enviar outra pessoa, Deus quer enviar a mim e a você. Nós estamos aqui. Então estejamos, irmãos, com o nosso coração voltado para o nosso Deus. E vamos nos alegrar com isso. Não vamos nos entristecer. Assim, agora nós estamos falando da reforma. Quando chegar a época de Natal, eu sou um dos que mais fico meio assim com a época de Natal. Primeiro porque a gente trabalha, que é uma loucura, né? A gente fica mais cansado do que não sei o quê, né? Mas não vamos ficar tristes porque não tem aquele alimento lá, porque não foi para a praia, porque não sei o quê. Não fique triste. Lembre, aquele momento é para nós lembrarmos que o nosso Deus é um Deus que salva. É um Deus glorioso. E que, sendo glorioso, ele se fez um menininho, pequenininho, como todo mundo. Ele podia vir num trono glorioso, ele podia vir numa família riquíssima, mas veio numa família de uma senhora, uma mocinha, e um carpinteiro. Não tinha nem lugar para ficar, não tinha nem a maternidade. A gente nasceu, a maioria aqui, todo mundo nasceu em maternidade. Né? Jesus não teve nem um espaço numa maternidade. Né? Então, veja só, ele fez tudo isso por amor de nós. Por isso nós temos que celebrar. Temos que celebrar. Como nosso Deus é um Deus glorioso e maravilhoso. Amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por aquilo que Deus fez lá no século XVI e pelo que Ele continua fazendo. Nós continuamos aqui. A IPI do Brasil, assim como muitas outras igrejas reformadas, continua aqui.
Problemas? Sim, teremos. Dificuldades? Teremos. Agora, uma coisa nós podemos entender: se nós estamos aqui, é porque o nosso Deus é vivo. Porque Jesus venceu. E se ele venceu, nós vencemos por causa dele. Aí nós vencemos. Se nós desistimos disso, nós não precisaríamos nem pensar mais na obra de Cristo. Não precisa ser cristão, porque na realidade não tem sentido nenhum sem Jesus. Sem Jesus, como diz aquela música, sem Jesus não dá. Amém? Vamos orar. Querido e amado Deus, nós estamos aqui, Pai, nesse momento, lembrando de um ato do Senhor há mais de 500 anos atrás. Foi glorioso. Quando nós vemos, ó Deus, o teu servo Martinho Lutero, que escreveu um hino chamado Castelo Forte, e fala da grandeza do Senhor, da soberania do Senhor e tantos outros coisas boas que o Senhor fez. Mas o Senhor não parou lá no século XVI, não parou no século XVII, nem no XVIII, nem no XIX, o Senhor tem continuado a agir no meio do teu povo. Nos capacita, Pai, em nome de Jesus, a não jogarmos pela janela tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor operou através da igreja, que nós não venhamos, ó Deus, deixar de lado toda a conquista que pelo Espírito Santo o Senhor nos fez lembrar, porque na realidade essa conquista não foi nossa, foi o Senhor que conquistou na cruz, e o Senhor fez isso de maneira constante, permanente, através da história, reafirmando a tua soberania, a tua obra, a tua salvação, e o Senhor nos atingiu e tem nos atingido também. Nos ajuda a entender tudo o que aconteceu, nos ajuda, ó Deus, a entender o que está acontecendo e a continuar fazendo a tua obra. Em nome de Jesus, Pai, visita-nos, porque o Senhor é um Deus que visita geração após geração. O Senhor visita todas as gerações. É por isso que lá atrás, naquele momento tão difícil, o Senhor nos visitou e através daquelas pessoas o Senhor decidiu fazer uma mudança muito importante no meio do teu povo, que nós chamamos de reforma, a reforma da igreja, uma mudança radical, uma mudança de postura, uma mudança de valores, não para coisas novas e desconhecidas, mas para o mesmo evangelho eterno, na qual nós vemos na tua palavra que o Senhor preservou, apesar de toda a ignorância. E apesar de toda a ignorância que ainda existe, Pai, o Senhor tem preservado a tua palavra, tem preservado os teus santos, tem feito com que a tua obra permaneça. Por isso, Senhor, nos permite celebrar com alegria aquilo que o Senhor fez e continua fazendo, em nome de Jesus. Amém.